Senhoras e senhores, estamos aqui na Elsevier Institute, ao meu lado Sanjolen, ele que é um especialista em desenvolvimento pessoal. Conhece muito da mente humana, trabalha com isso, com treinamentos, PNL. Sanjolen é uma referência quando esse é o assunto. E a gente, para falar de futebol, eu me interesso muito para falar da mente humana. Quais são as diferenças que fazem a diferença? Dentro do campo, ali nas quatro linhas, porque no futebol, muitas vezes, é o mais fraco que vence, não é o melhor time técnica, tática e fisicamente. San, já te coloco tudo isso e quero saber a sua opinião. Como que você enxerga tudo isso, essa parte da mente aplicada ao jogo, as diferenças que isso traz nas quatro linhas? Grande abraço, prazer tê-lo aqui, San. Prazer estar aqui. Tudo bem? Todo mundo, olá, antes de mais nada. E, Marcel, eu acho que o grande ponto todo do futebol e de outros esportes é que ele se trata de um esporte coletivo feito por um monte de pessoas. Então, como a cabeça dessas pessoas está naquele dia, naquele momento, naquele instante, com a torcida gritando, com o problema em casa que a pessoa está tendo, com um monte de coisas que ela quer para a vida dela, isso influencia muito o que a pessoa consegue fazer ali profissionalmente, efetivamente, num dia de trabalho, né, daquela pessoa. Então, eu me interesso muito sempre por como está a cabeça de um jogador, o que ele está pensando. Não que nem os narradores geralmente ficam falando, não, eles devem estar pensando agora. Não, é adivinhação, daí, eles né? ficam adivinhando lá, brincando de mãe de Ná. Aqui é uma questão mais de o que será que realmente influencia para um jogador, para que ele consiga jogar em alto nível, para que ele tenha um jogo medíocre. Por exemplo, os maiores jogadores no mundo não são aqueles que jogam muito bem uma vez. Ele precisa jogar muito bem uma temporada, um ano inteiro, 2, 3, 5, 10 anos. Você pega um Cristiano Ronaldo, ele tem ali uma estabilidade de rendimento, de entrega, de resultado fantástica. Ele tem praticamente um gol por jogo. Quem é que faz isso hoje em dia no futebol profissional? E você assiste às vezes o jogo do Real Madrid com o Cristiano Ronaldo, ele fica ali meio correndo, apagadinho, de repente ele pega a bola, deu 2 só com gol. Você fala, caramba, o cara... Decide um jogo, né? Ele realmente ele se interessa em fazer gol. E é isso que para mim faz muito sentido, né? Encontrar soluções melhores para poder entender mais a cabeça desses jogadores, para que eles consigam trazer mais alegria para a gente, fazer mais gols, fazer o esporte crescer, ficar mais bonito. Claro. Ossan, e você analisa esse processo de que maneira? Isso pode ser aprendido, pode ser desenvolvido? Como que um jogador se torna mais forte mentalmente, por exemplo? Legal. No ponto de vista nosso, de torcedores, jornalistas, eu acho que o mais interessante é a gente se imaginar no lugar dos jogadores. Então você pega hoje em dia a média de idade do Campeonato Brasileiro, tá quanto? Sei lá, 20 e tantos anos. Então você imagina um cara aí de 20 e poucos anos de idade, que já está longe de casa muitas vezes há bastante tempo, largou a família e foi para as principais cidades do Brasil para poder se dedicar a uma coisa que não tinha certeza nenhuma que ia dar certo. Depois você pega esse cara que deu certo, que é uma minoria no futebol, tá? E ele tá ganhando ali seus 100 mil, 200, 500 mil reais por mês. Imagina um cara de 20, imagina você com 20 e poucos anos ganhando 500 mil reais por mês. Não é fácil segurar, né? Com certeza. Consegue imaginar a cabeça desse cara? O céu é o limite. E ali ele tem um nome, ele começa de repente a ganhar a atenção das outras pessoas, ele chega no shopping, as pessoas querem tirar foto com ele, as moças querem lá namorar com ele vai no lugar e as pessoas querem estar perto dele porque ele ganha muito dinheiro, ele é famoso. Isso influencia muito a cabeça do cara. E aí a chance dele, se ele estiver jogando bola, realmente porque ele gosta do esporte, ele gosta de fazer aquilo, ele realmente tem amor por aquilo, ele vai ter um rendimento. Se ele faz aquilo simplesmente porque ele queria uma oportunidade melhor na vida, ele queria ajudar os parentes, ele queria comprar uma casa, ó, já está acontecendo, já aconteceu e aí, ele já conseguiu. E aí ele pode estagnar nesse momento? Ele pode estagnar, ele pode se perder e ir para outros caminhos. Quantos jogadores aí não se envolveram com droga, com festas, com noitadas, com um monte de... Caras que poderiam ser mais, a gente analisando, esse cara poderia ter ido mais longe, e não foi. Ossan, é verdade, né? A gente analisando assim várias carreiras, tem jogador que você olha e você fala, caramba, né? Esse cara podia ter ido além. É interessante porque você tem muitos grandes jogadores que até foram muito bem e não continuaram, não foram além, podiam ter ido mais longe. Tem jogadores que eram assim medíocres, eram médios e fizeram assim coisas incríveis na carreira. O próprio livro do André Agassi, não sei se você já teve a chance muito de ler, bom. É muito bom o livro, fica a dica até, que ele conta um pouco da carreira dele. E ele conta isso. Teve um momento da carreira dele que ele era o número 20, 30 do mundo, e ele era um cara que realmente tinha condições de ser um jogador melhor.
E aí ele conheceu, foi jogar um campeonato com um cara, perdeu do cara, ele era mais velho, estava se aposentando. E ele falou que o cara era muito ruim. Só que o cara ia lá e ganhava o jogo. Ele falou, meu, eu preciso contratar esse cara, porque esse cara tá tirando leite de pedra. E ele contratou esse cara para virar técnico dele, para ajudar ele a fazer o mesmo. E com isso ele conseguiu se tornar o número 1 do mundo. Porque ele tinha capacidade. É aquele negócio que eu digo sempre de potencial, né? Potencial é potência virtual. É algo que poderia ser, mas por algum motivo não foi. Então a gente pode pegar, por exemplo, clássico, o Adriano, o imperador. Adriano, cara, eu acho que é um dos melhores camisa 9 que eu já vi jogando ali. O cara entrar na área, grande, forte, certeiro. Cabeceista com as duas pernas. Incrível, um jogador incrível. Mas que resolveu trocar a carreira dele por outras coisas, por festa, por diversão, por o que for. Sim. Escolha dele, não estou dizendo que é certo ou errado, mas foi uma escolha dele. Ele poderia ter jogado aí mais 5 anos, poderia estar jogando talvez até hoje. Podia. Mas não quis. Você pega também o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho era um gênio com a bola. Só que ele chegou num nível e... Teve 2, 3 anos ali que ele brilhou e parou. Ok, melhor do mundo, tá bom, vamos fazer turnê, vamos fazer firulinha e curtir a vida. Nada contra, é a opção dele. Cada um escolhe o que quer para sua vida, eu sempre digo isso. Só que nós, como torcedores, como espectadores, a gente quer ver um time incrível jogando o tempo todo. E nem todo mundo pode ser um grande jogador. Nem todo mundo tem condições psicológicas e físicas de ser um grande jogador. Porque às vezes o cara tem só psicológico e não tem físico. Às vezes o cara tem só físico e não tem psicológico. Precisa casar essas duas coisas. Eu não sei se você lembra do caso Jean Scherer. Lembro, Jean do Scherer, Santos, da que base. Era o menino novo Robinho, sim, novo Neymar do Santos. Que o pai dele, acho que quando ele tinha 15 anos, quis um salário igual do profissional, do jogador adulto, e o Santos não quis. Ele tirou o menino de lá, levou para um monte de clube, pingou para lá, para cá, para lá, para cá. E aconteceu que outro dia eu vi a matéria, Jean Scherer se aposentou aos 19 anos, porque ele era terceiro reserva do time de não sei qual divisão. Era um cara que tinha muito potencial, tinha um físico ótimo, tinha até um psicológico aparentemente bom. As técnicas ali necessárias. Ele fazia bem, diziam que ele jogava bem. A questão toda era, ele fora do campo, ele não tinha uma boa preparação. O pai dele tinha uma vontade que ele se tornasse algo que talvez ele não conseguiu, tinha uma cobrança muito forte ali fora do campo, e isso pressionou tanto o menino que ele não conseguiu render. Ele rendia quando ele estava tudo bem, quando estava lá na base, tranquilo, mas depois que realmente a vida de adulto começou, aí o negócio vai. E uma coisa é treinar bem, outra coisa é jogar bem. E o que muda? Nada, só a cabeça. O esporte é o mesmo? O esporte é exatamente o mesmo, a chuteira é a mesma, a bola é a mesma. Só a única coisa que tem é torcida gritando, contra ou a favor, cobrando, e tem pressão, tem consequência. Eu acho que essa que é a chave do negócio todo. Tem leão de treino, o cara que acaba com o treino no jogo não joga nada. Tem isso, né? Isso é famoso. Você pega, por exemplo, o Brasil na Copa. Então a Copa do Mundo do Brasil, que o famoso 7-1. Nossa. Eu acho que se eu pegasse o pior time da Série B do Brasileirão e botasse lá jogando, era capaz de jogar muito mais do que o Brasil jogou. Você não acha também? Tomaria só uns 2, 3, 2, 3, que tá ok, pô, da É. Alemanha, campeã, Sim. tá ótimo. Só que o Brasil, com os maiores craques ali do mundo, tomou de 7. Acho que nem eu, se juntar eu, você e o pessoal, que a gente Não ia perde tomar de 7, né? uns 5, 6 a gente talvez levasse. Mas tem isso, porque é a pressão psicológica, é a consequência. O Neymar não jogou, estava machucado, talvez o grupo sentiu. Mas talvez já pensou que o Neymar, talvez ele não tenha ido tão bem na Copa antes, tenha chegado ao ponto de que se permitir machucar, é uma coisa meio complexa, mas mudou um pouco a maneira dele, ficou mais batido o jogo, sim. Simplesmente por causa de pressão. Sim. Porque o Neymar é um cara que quase não se machuca, acho que ele nunca tinha se machucado na carreira, daquele jeito, verdade, não. até aquele momento. Então, tanto que esse momento agora de Copa do Mundo, o que mais tem é matéria, né? Nossa, o jogador está nervoso. Se o jogador espirrou 3 vezes no treino, fulano pode estar gripado. Vai ser cortado. E já traz o médico e fala sobre como aquilo representa na cabeça. É muito... A vida de um jogador não é fácil. Eu acho que isso que é um ponto que as pessoas não percebem, né? 80% dos jogadores, estavam falando, ganham menos até um salário mínimo. Até um salário mínimo. Quer dizer que você fazer qualquer tipo de trabalho, você vai ganhar igual do que 80% dos jogadores profissionais do Brasil. Quer dizer, a gente pega 20%. Desses 20%, a gente tem uma gama aí, ó, gigantesca de ganho financeiro mesmo.
Você pega um time profissional, quantos ali realmente são efetivamente legais? E o cara tem que acordar cedo, tem que pegar a condução, tem que pegar o carro, ir treinar, passa o dia inteiro correndo. Depois ele vai lá e tem que mostrar pro chefe dele, que é o técnico, que muda a cada 3 meses, 4 meses, vai mudando, vai mudando. E aí depois ele tem o chefe dele, o chefe do chefe dele e o chefe do chefe do chefe dele, que é a torcida. Tem cobrança no trabalho, tem cobrança em casa, porque a mulher deve reclamar. Porque o porteiro cobra, viaja. cara. Imagina, imagina você sair de casa um dia e o porteiro fala, mas você tá indo mal no trabalho, hein? Que porcaria o senhor tá fazendo lá? É uma cobrança, né? Que tá ali full time, o tempo todo cobrando o pessoal. Isso tem uma responsabilidade. Lembra que a gente tá falando de um cara de 20 e poucos anos de idade, às vezes. Com 30 tá velho já. Com 30 anos, ele tem 10 anos para fazer a carreira dele, para juntar dinheiro. Ele tem exemplos de gente que faliu. Tanto que a gente pega caso do Miller. Lembra do Miller? Sim. O Miller era um herói na Itália, jogou muito, um grande jogador, mas que teve prejuízos, problemas financeiros gigantescos. Então, tudo isso passa na cabeça desses caras. Ele tem o colega dele ali de time que o cara tá se dando bem e tá se destacando e tá aparecendo na televisão e tá ganhando mais destaque, foi chamado para fazer não sei, o cara quer ser igual àquele, mas aí não tá conseguindo e o problema em casa, é a cobrança da torcida, o pessoal xingando. É um trabalho como qualquer outro no mundo. Talvez com um viés mais difícil que o nosso. Muito mais, porque pensa, viajar, às vezes quando a gente vai viajar, vai pra praia, vai pra algum lugar, cansa. Imagina o cara viajar 2 vezes por semana. Concentração. Ficar dormindo com o colega do trabalho ali, fazendo bagunça, roncando, em vez de querer de poder estar em casa, descansando com a família. O cara ganha às vezes um barril, um monte de dinheiro e ele não tem onde gastar. Ele vai gastar comprando, sei lá, carro, comprando imóvel, mas o cara não tem tempo, às vezes, para sair, para viajar, para usufruir desse dinheiro. Então, a vida de um jogador de futebol, se a gente for analisar o todo psicológico, não é só ali chegar e jogar. Meu pai dizia, né? Pô, o cara só faz isso da vida. Ganha pra caramba. Tem que jogar bem. Mas não é assim, porque tem... A gente sabe, tem mais um monte de coisa. Queria eu que o jogador só jogasse. Era o cara que ele morasse e pertencesse ao clube. Mas, graças a Deus, não existe mais escravidão no país, no mundo. E o cara é livre, ele tem o direito de fazer o que ele quiser da vida dele, no tempo dele. A questão toda, tem estratégias melhores. Tem coisas que ele pode fazer para poder render mais. Um diálogo interno ali, talvez. Não é muita coisa. Saber controlar como... Pensa lá, eu sou um jogador, a gente está lá, final do campeonato, Maracanã, Morumbi lotado, o estádio que for, e aí o time todo da torcida adversária gritando, e o cara vai bater o pênalti que pode decidir a final do campeonato. 40 do segundo tempo. 46 do segundo tempo. Acréscimos. A pressão que isso existe... Se o cara tiver por exemplo, muito diálogo interno dentro da cabeça dele, começar a lembrar da mãezinha dele que tá lá no interior chorando e que ela vai ser xingada na rua, cara, o cara não vai fazer direito. Ele vai dar uma de Por mais que ele saiba fazer. Por mais que ele já tenha feito aquilo desde pivete, desde moleque, ele sabe muito fazer aquilo. Tem muita chance do gol, de repente, que é gigante, ficar diminuir de tamanho. Por quê? Presença. O cara tá ali, presente, concentrado no jogo. É por isso que você disse, tem times aí que são tecnicamente muito piores, mas às vezes eles entram tão despreocupados que eles se divertem, eles jogam, eles fazem o que eles têm que fazer. Enquanto um time que tem uma responsabilidade gigantesca, que nem o Brasil, quando jogou com a Alemanha, se perde nos pensamentos. Só para a gente terminar, a gente vivendo questão de Copa do Mundo, são 7 jogos, são 38 dias ali, tiro curto, né? Nossa, é muito curto. É muito curto, e muitas vezes vai em cima do que você falou. Não é o melhor time que vai ganhar, melhor time tecnicamente, quem tem os melhores jogadores. É quem tem a melhor mentalidade, a melhor estratégia para aquele momento. Eu imagino que esse jogo jogado no campo mental, muitas vezes pode até ser mais importante que o jogo no campo de grama mesmo, né? Total. Eu acho que é um conjunto de coisas. É a mistura do físico. Tudo bem que eles são acostumados a jogar isso normalmente nos campeonatos por aí. Mas são 7 jogos que o cara tem que estar inteiro. E ele tem que estar com a cabeça inteira. E tudo isso tem que funcionar ali junto. Com cobrança no país, longe da família e tudo mais. Então, é muito importante, sim, como o cara chega inteiro ali no campo. Sabe que uma vez eu estava assistindo uma reportagem sobre Fórmula 1. Gosto muito de automobilismo, de Fórmula 1. E eu lembro de uma diferença que existia muito grande entre 2 grandes pilotos brasileiros, que foi o Rubinho Barrichello e, claro, o Ayrton Senna. Rubinho Barrichello,
claro que todo mundo brinca, tira sarro, mas... Teve uma carreira ali dentro... Cara, genial. Maravilhosa. Ele uma carreira igual do Ferrari, corrida de Ferrari, claro. O cara que mais correu, acho que na Fórmula 1. Ele não ganhou, mas ele viveu na época do Schumacher. E quem entende de Fórmula 1 sabe que ninguém ganhava naquela época com o Schumacher. As críticas foram muito abusivas em cima dele. Mas ele é um piloto fantástico. A diferença do Fórmula 1 do primeiro e do oitavo é milésimos. Então é alto nível. Então, mas tinha uma coisa bem interessante sobre o Barrichello e sobre o Senna. Perguntaram uma vez pro Barrichello, o que acontece, o que você faz durante a corrida? Porque pensa que corrida é emocionante, mas o cara tem que ficar rodando em círculo durante 30, 40, 50 voltas. Existe uma repetição ali naquele negócio. É igual você pegar o seu e ficar rodando no quarteirão 30, 50 vezes. A 200 km por hora. Tem uma hora que vai ficar meio chato também. O Barrichello, ele dizia assim, eu começo a pensar em um monte de coisas. Começo a lembrar do meu tio, que fazia churrasco, da minha avó, eu volto no tempo. Ele contou uma história lá de coisas que vinham na cabeça dele. E aí foram perguntar, Senna, o que você faz, em que você pensa quando você está pilotando seu carro? E o Ayrton disse o seguinte, ele falou assim, eu não penso em absolutamente nada. Toda a minha concentração é pensar e focar na próxima curva que eu vou fazer. Onde está vindo o outro corredor, o adversário? O que eu vou fazer? Eu vou acelerar? É ali, totalmente concentrado. E essa, para mim, é a diferença que faz aqueles milésimos de segundo acontecer. O Senna, ele não necessariamente era um cara muito melhor do que o Rubinho. Eles eram ali, páreo. Quem chega nesse alto nível, né? É muito ali, Às vezes, se um tivesse um pneu muito melhor, tivesse com o pneu mais inteiro, ele ia dar 2, 3 voltas de vantagem em cima do Senna. A questão ali é psicológica. Tanto que o Senna, ele começou a aparecer nisso, pegava a pista com chuva, que dependia ali do psicológico. Ele crescia, né? Ele crescia. Imagina você guiar um carro a 200 por hora na chuva, sem marcha direita. Exige muita cabeça. Então, isso fazia com que ele ganhasse a presença, tá ligado, tá presente. Tanto que os técnicos pedem muito isso para os jogadores. Olha lá, fica lá, concentra, brigadão. Eles pedem isso o tempo inteiro. Então, o que eu acho que o time que vai ganhar a Copa vai ter muito? Vai ter isso. Um exemplo de estar ali presente. É não prestar atenção na torcida, não prestar atenção na provocação do adversário, não prestar atenção em raivinha, em mostrar para o juiz que está certo, e sim se concentrar em ficar ali presente e tirar o 100% dele. Aí o time vai jogar muito bem. Maravilha. Esse então o Sanjolen aqui com a gente no Futebol Esporte Show, entrevista feita direto da Elsevier Institute aqui na Avenida Paulista em São Paulo.